Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Neemias, capítulo 1. Neemias está perto de 2 Crônicas. Glória a Deus, 2 Crônicas, Esther. Agora nós está mais ou menos perto do meio da Bíblia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu amo pregar essa mensagem, amém? Porque eu vejo nesse homem um valor muito grande, né? Uma coragem muito grande, né? De vencer algo impossível pela fé. Neemias foi um varão valoroso na presença do Senhor, amém? Vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, presta bem atenção, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e o que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acha lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Eles estão em grande miséria e desprezo, presta atenção. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, eu sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia! Ele sentou, ele chorou, ele lamentou e esteve jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Amém? Até aqui. Quando sentar, bater palmas e glorificar o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Bate palmas e glorifica. Aleluia. Só eu vou fazer uma breve oração apresentando a palavra de Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus maravilhoso, ó Deus glorioso, Tu és maravilhoso. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei, meu Deus, que eu estou aqui para Te glorificar, para exaltar o Teu nome. Eu já pedi ao Senhor que se o Senhor, meu Pai, se eu, meu Deus, não saber falar de Ti, se eu não saber engrandecer o Teu nome, que o Senhor não me deixe. Se eu estiver sozinha, que o Senhor não me deixe ir, como disse Teu servo Moisés, Pai. Por isso, meu Deus, eu Te peço, Espírito Santo, estou aqui para engrandecer o Teu nome. Estou aqui, meu Deus, para apresentar a grandiosidade que está na Tua presença, para apresentar a grandiosidade de que é seguir o caminho da fé, independente da circunstância, independente dos impedimentos, independente de tudo que vem acontecendo para nos tirar, para nos atrapalhar, para nos desviar da nossa fé. Mas nós que estamos firmes no Senhor, não vamos olhar os ventos, não vamos olhar os impedimentos, porque só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nos livrar dessa terra, nos livrar das tribulações. E só o Senhor pode fazer um milagre, nos dar um livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meu Deus, que esta igreja seja abençoada por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bate palma mais uma vez, glorifica o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Igreja, nós precisamos entender, igreja. Nós vemos aqui que Neemias estava num momento difícil, um momento de tribulações, glória a Deus. E nós precisamos entender que é nos momentos difíceis, né, igreja, que nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fé, né? É só nos momentos de tempestade, é só nos momentos de angústia que nós temos a oportunidade de agirmos, de mostrarmos a nossa fé, de fazer a nossa fé visível. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes, nós quando estamos de boa, nós achamos, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, né, irmão, filho? Nós achamos que somos capazes, mas somente quando a tempestade levanta, que nós vemos que nós não somos capazes, que nós não somos tão fortes assim. Muitas das vezes, nós vemos isso quando nós estamos passando pelo difícil, pelo estreito, aleluia. E é exatamente, igreja, por isso que Deus permite que nós passamos algumas vezes por lutas, que nós passamos algumas vezes pelos caminhos estreitos, para Ele ver que nós não estamos tão fortes assim, que nós precisamos
Deus nos mostrou, né, que quando chega as más notícias, é que temos a oportunidade de nós darmos a volta por cima. Nós temos a oportunidade de agir, partir para cima com as armas que Deus nos dá, né? Nós sabemos que a fé é dom de Deus, né? Que a fé é dom de Deus e Ele nos ensina, Ele nos dá a fé, Ele nos entrega, né? E depois Ele nos prova, né? Ele nos ensina, Ele nos entrega o dom da fé, né? Quando Ele vê que nosso coração deseja, depois Ele nos prova. Jesus todo tempo esteve com os discípulos e Jesus ensinava os discípulos. Se você prestar bem atenção nos ensinamentos de Jesus, você vai ver que Jesus ensinava os discípulos, logo em seguida Jesus colocava os discípulos em prova. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você já percebeu o que eu percebi em Marcos no capítulo 6, no versículo 30 em diante, igreja, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse momento que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, Jesus coloca uma oportunidade dos discípulos demonstrar a sua fé. Foi o que eu vi nessa palavra, né? A palavra de Deus diz que Jesus partiu, né, para o deserto, ele queria ficar só. E uma grande multidão partiu, né? Viu que Jesus saiu fora e eles seguiram Jesus. E o lugar era muito deserto. E a palavra de Deus diz que eles passaram ali, eu não sei quanto tempo, se foi dias ou se foi somente um dia. Eu sei que já era tarde, né? Já estava escuro. E os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: ó, filho, despede, né? Despede essa multidão para que eles vá e comprem o que há de comer, né? Que aqui não tem, eles estavam no deserto, eles não tinham nada. E Jesus falou: não é necessário. Não é necessário despedir a multidão. Dai vós mesmo comida. Você percebeu isso? Dai vós mesmo comida. Sabe o que eu percebi aqui? Como os discípulos iam dar comida àquela multidão se eles não tinham nada, estavam ali no deserto? Se eles tivessem alguma coisa, eles tinham servido. E não era uma multidão qualquer. A palavra de Deus diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia. E simplesmente o mestre falou: olha, dai vós mesmo o de comer. O que? Naquele momento Jesus viu a oportunidade, porque ele já havia seguido Jesus, ele já havia estado com Jesus muitos tempos, né? Andando, seguindo, vendo o que Jesus fazia, vendo os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus. Naquele momento Jesus deu a oportunidade aos discípulos de mostrar a sua fé, mas eles não compreenderam. Eles chegaram para Jesus e falaram: olha, mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus, aleluia. Não compreenderam. Foi quando Jesus falou: traz para mim. E ali Jesus levantou, multiplicou os pães e os peixes. Glória a Deus, aleluia. Jesus deu uma oportunidade, né? Como eles não compreenderam aquela situação ali, aqui em Marcos 6, no capítulo 52, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Eles não compreendiam nada que Jesus estava falando com eles. Jesus falava de algo espiritual e eles vieram com algo material. E logo em seguida, naquele momento, naquele mesmo instante ali, a palavra de Deus diz que Jesus continuou ensinando aquela multidão, né? Até tarde. E Jesus dá uma ordem aos discípulos para atravessar para o outro lado do mar. Jesus viu que como eles não tinham compreendido aquela situação, eles precisavam ser pressionados. Eles precisavam, glória a Deus, aleluia, passar para uma pressão mais forte. Então Jesus ordena que eles passem para o outro lado do mar. Só que Jesus não vai. Enquanto eles vão só, Jesus fica despedindo a multidão. E a palavra de Deus diz que já era tarde, quando Jesus olhou no meio do mar, o barco vai afastando, né? Açoitado pelas ondas, engolido pelos mares, engolido pelas ondas, e os discípulos apavorados, e os discípulos angustiados, sem saber o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Em outra ocasião, quando Jesus, né, acalma a tempestade, dessa vez Jesus estava no barco. Jesus falou que os discípulos tinham pouca fé, porque eles não conseguiram acalmar a tempestade. Então, todo o tempo, Jesus, meus irmãos, estava ensinando os discípulos, provando. Jesus ensinar, Jesus dá o dom da fé, e depois eles nos prova.
fé. Aleluia, bate palmas e glorifica o nome dele. O nome dele, aleluia. Você acha que Jesus ele tinha prazer? Não, em nenhum momento, né? Nenhum momento Jesus tem prazer no sofrimento. Nenhum momento Jesus tem o prazer de nos provar para nos ver sofrer. Imagina, mas até a bênção, até a prova que Deus permite na nossa vida é para nos tornar fortes, é para nos tornar guerreiros, vencedores. Aleluia, glória a Deus. Até as lutas são bênçãos. Só que nós precisamos usar a nossa fé. Nós precisamos crer que isso que está acontecendo na nossa vida não é para nos matar, mas é para nos tornar homens e mulheres guerreiros de fé. Aleluia, vencedores de fé. Assim, igreja, nós vemos Neemias aqui. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, né? A palavra de Deus diz que Neemias ocupava um cargo muito importante no reino, né? Neemias tinha uma intimidade com o rei, né? Ele tinha uma intimidade, ele vivia do lado do rei, ele comia do bom e do melhor, né? Ele estava na bênção, né? Ele estava na bênção em Suzã, na Pérsia. Ele estava na bênção. Glória a Deus, aleluia. Vivia muito bem, porque era ele que era responsável, né, por cuidar da alimentação. A comida que o rei comia, Neemias também comia, porque ele era responsável de provar toda a comida que estava na mesa do rei. Primeiro, para provar a qualidade daquele alimento, né? Então ele estava atento na comida, na alimentação do rei, até mesmo porque, igreja, ele poderia ser envenenado, porque era exatamente porque ele estava ali para experimentar primeiro a comida, para depois passar para o rei, porque se tivesse envenenado a comida, o rei não podia, né? Então, Neemias era incumbido de estar ali para cuidar daquela alimentação, né? E ele estava muito bem. O rei amava Neemias, o rei, né? Glória a Deus, tinha uma intimidade com Neemias, mas infelizmente, igreja, a família de Neemias não estava bem. A família de Neemias não estava na Pérsia, não estava em Suzã. A família de Neemias estava em Jerusalém. E como estava Jerusalém? Como nós lemos aqui na palavra de Deus, Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava derribada. Glória a Deus, a palavra de Deus diz que as portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo. O povo lá estava em miséria, em grande desprezo, em grande humilhação. A família de Neemias estava lá. Glória a Deus, aleluia. Estava lá. E quando um dos irmãos, a palavra de Deus diz que quando um dos irmãos e alguns de Judá vai levar a má notícia para Neemias e chega, a primeira coisa que Neemias perguntou é como está os judeus lá, os que escaparam, né? Os que escaparam, como é que está Jerusalém? E a resposta foi a mais terrível possível. A notícia foi aquela de deixar você desfalecido. Foi aquela de deixar você sem ânimo. Foi aquela de deixar você com as pernas broncas, né? O irmão de Neemias disse: olha, Jerusalém está destruída. Veja aqui. Jerusalém está destruída, olha aqui. O restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas foram queimadas a fogo. A família de Neemias estava arrasada. Infelizmente, Neemias não sabia quem estava morto e quem estava vivo ali. Glória a Deus, aleluia. E a palavra, a má notícia foi um impacto na vida de Neemias. Mas Neemias baixou a cabeça? De maneira alguma. A palavra de Deus diz que foi um impacto grande, que ele chorou muitos dias. Mas a palavra de Deus diz que ele orou e jejuou na presença do Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Você não sabe o que fazer com essa situação da tua vida? O que é que você está passando? Você não sabe o que fazer com essa situação na tua vida? Neemias disse que orou, jejuou e chorou muitos dias na presença do Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Deus está nos mostrando o caminho da fé. Nós não podemos viver pelo que vemos. Nós não podemos viver pelo que nós
somos uma mulher de fé, né? Mas quando a tempestade levanta, quando os mares começam a balançar o barco, meu irmão, aí nós vemos que nós não somos tão fortes assim, nós caímos. Aleluia, glória a Deus. Muitos não conseguem levantar. Tem homens e mulheres de Deus que fazem a sua fé visível na hora da tempestade, mas a maioria não consegue se levantar. Mas hoje você está aprendendo nessa noite, através da palavra de Deus, que a hora da adversidade, a hora dos momentos difíceis da nossa vida, é a hora de nós levantarmos a cabeça, é a hora de nós olharmos para o alto, como fez Neemias. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. A pressão, igreja, Neemias se colocou diante de Deus e ali chorou muitos dias, né? Jejuou perante o Deus do céu, como ele diz, né? E ele pedia, sabe o quê? Permissão, simplesmente que o rei permitisse que ele voltasse para Jerusalém, para reconstruir os muros. Um homem para reconstruir os muros. Um homem para reconstruir os muros. Você sabe o que é reconstruir os muros, igreja? De uma cidade. Você já leu a destruição dos muros de Jericó? Israel precisou de um exército. E o exército de Israel não conseguiu derrubar os muros de Jericó. O exército de Israel não conseguiu derrubar os portões de Jericó. Quem derrubou foi quem? Deus, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos que derrubou os muros de Jericó. Faz uma comparação do que é reconstruir os muros de uma cidade, como Neemias queria reconstruir. Neemias, ele não tinha esperança no homem, era ele Deus. E quando ele se colocou na presença de Deus, ele só queria que o rei permitisse. E quando Neemias pediu, ele não só queria uma permissão do rei, ele queria tudo que fosse necessário para construir os muros. Ele queria os bens materiais também para reconstruir os muros. E se o rei permitisse, meu filho, era um sinal de que Deus era com ele. Era um sinal de que Deus era com ele. Aleluia. Qual é o desejo do teu coração? A fé faz você alcançar bênçãos materiais nessa terra. Eu não sei o que é que tu está passando nessa terra. Eu não sei o que é que tu está passando na tua casa. Se você tem escassez, né, do que é material, tem necessidade do que é material, Deus está mostrando nessa mensagem que Deus também sacia as nossas necessidades materiais, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus do ouro e da prata, e Ele sabe onde estão escondidos os tesouros da terra, e Ele entrega para quem Ele quer. Aleluia. Se você crê nisso, colocar a tua vida na presença de Deus, Ele vai fazer o melhor. Ele não vai entregar, aleluia, para você somente, glória a Deus, saúde, mas Ele vai entregar bens materiais. Ele não vai entregar somente paz, mas Ele vai entregar o que deseja o teu coração, segundo a vontade dEle. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus e nós não recebemos porque não sabemos pedir. Porque diz a palavra de Deus, muitas vezes nós pedimos uma bênção a Deus e não recebemos. Sabe por quê? Porque se Deus colocar aquela bênção na nossa mão, talvez aquela bênção ali é uma maldição e nós não sabemos. Talvez aquela bênção que se Deus permitir colocar na nossa frente, nós vamos desviar do caminho dele, nós vamos desviar do caminho da fé. Talvez se Ele colocar aquela bênção na nossa frente, nas nossas mãos, glória a Deus, vai ser uma destruição na nossa vida. Então, igreja, nós temos que pedir a Deus, saber orar a Deus e dizer: olha, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, porque a vontade de Deus na nossa vida é de bênção, é de poder, é de glória. Aleluia, bendito seja Deus. Ele sabe mais do que nós, igreja. É por isso que Jesus nos ensinou o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é maior, é melhor do que a nossa. Nós temos que crer e confiar, e não só bater o pé na capa, né? Porque muitos ficam entristecidos porque não recebem o que pedem, mas não crê que se Deus não entregou, é porque é o melhor para a nossa vida. E quando nós passamos a crer nisso, igreja, nós ficamos sossegados, o nosso coração fica em paz, né?
Nós aceitamos a vontade de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida. E nós aceitamos a vontade dele mesmo sem ver. Isso é o quê? Isso é fé. Isso é fé, aleluia. Bate palmas e glorifica o Rei dos Reis. Então, igreja, como a irmã Eliane sabe, né? Como a irmã Eliane sabe que aquilo ali era uma prova, né? Como a irmã Eliane sabe que a permissão do rei era uma prova, né? Que Neemias, um sinal que Neemias queria e precisava de Deus. Por quê? Porque quando Neemias foi para Jerusalém, o rei permitiu, né? No momento que Neemias se colocou na presença do rei, ele não precisou falar uma palavra com o rei, né? O rei olhou no semblante de Neemias e viu que ele estava triste. Quando ele foi servir o rei perguntou: Neemias, por quê? Por que estás triste? E ele disse: rei meu, vive tu, ó rei. Como é que eu posso estar alegre se a minha família está em Jerusalém, naquela situação? Como é que eu posso me alegrar se a terra onde o sepulcro dos meus pais está desolada, está em calamidade, está em vergonha, em miséria? Como eu posso? Naquele momento, o rei permitiu, disse: o que queres? O que queres que eu te faça agora? Em outras palavras, o que é que teu coração deseja? Naquele momento, Neemias pensou no seu coração e disse: a boa mão do meu Deus é comigo. A boa mão do meu Deus é comigo. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Mais tarde, quando ele volta para Jerusalém e se coloca, né, na presença dos homens de Judá, dos judeus, que ele reuniu, né, para reanimar aquele povo, ele chega e diz: olha, vamos, levantem. Vocês não estão vendo, vocês não estão vendo a destruição da nossa terra, vocês não estão vendo a miséria que está acontecendo em Jerusalém. Levantem, porque o povo estava desanimado, abaixaram a cabeça diante da situação, eles desistiram, eles não tinham mais fé. Glória a Deus, aleluia. Quando se encontra dessa maneira diante de uma má notícia, igreja? Essa noite estou apresentando ao Senhor, a vocês, glória a Deus, um Deus do impossível, um Deus que te entregou o dom da fé, um Deus que te entregou o poder de transformar aquilo que é impossível em possível, aquilo que os teus olhos não veem em algo que você pode ver e sentir. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele se colocou diante do povo e disse: olha, levanta e eu declararei o que o meu Deus fez comigo e as palavras do rei. Ele está aqui, olha, no capítulo 2, 17. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó: então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser um pobre, deixamos de viver na miséria, deixamos de viver na calamidade. Aleluia. E eu declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Era um sinal que Neemias precisava. Aleluia. Era o sinal que Neemias precisava. Aleluia. E ele creu, e ele não duvidou. Glória a Deus. Neemias, a igreja, fez uma prova com Deus. E nós precisamos fazer prova com Deus. É lícito que nós fazemos prova com Deus. Malaquias 3,10 diz assim, ó: provai-me, glória a Deus, se eu não vos, diz o Senhor, né? Provai-me, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Provai-me, aleluia. É lícito que nós fazemos prova com Deus. E quando Deus falou isso em Malaquias 3,10, não era só referente aos dízimos, às ofertas, não. É referente a qualquer coisa. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele faz o impossível. Ele abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida em nossas vidas. E bênção não somente materiais, mas bênção espirituais. É paz que o dinheiro não compra. Felicidade, dinheiro não compra.
Porque se comprasse felicidade, muitos não estavam morrendo enforcados. Se comprasse a paz, muitos não estavam se suicidando, cheio de dinheiro, né? Sabe o que é? Se entregou ao pecado, se entregou ao poder, né? Ali, se entregou no pecado. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Então a pessoa, quando ela está no pecado, na imundícia, né? Ela já aprontou de tudo ali, nada mais satisfaz ela, irmão. Porque tudo que o coração dela desejou, ela fez. Aí ela não tem mais nada que deseja no coração, então ela vai morrer, né? Porque quando a gente come demais, empanturra, né, irmão? Quando a gente come demais, né? Come demais, vai com sede muito no prato, come demais, empanturra. É o mesmo que acontece. É o mesmo que acontece com o pecado. Quando você se larga, quando você se joga no lamaçal do pecado e pratica tudo que deseja o teu coração, você não refreia os seus desejos, chega uma hora que você perde a graça, porque você já comeu demais, você se empanturra, não tem mais desejo algum, não tem mais prazer nenhum em nada, aí você quer morrer. É por isso que muitos que são milionários se enfocam. Por quê? Porque já experimentou de tudo na vida, então eles não têm mais prazer em nada. Eles não têm mais prazer em nada, então eles vão e colocam a corda no pescoço e se enfocam. Mas aqui tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que sabe refrear os desejos do próprio coração e vive na dispensação do Espírito Santo de Deus. É por isso que é um povo abençoado, que quando levanta os olhos para o céu é ouvido por Deus. Aleluia. Bate palmas e glorifica Ele. Exalta e bendice o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz, igreja, a palavra de Deus diz que o povo acreditou em Neemias, né? O povo acreditou nas palavras de Neemias através do sinal que ele contou, né, para o povo, que Deus tinha sido com ele naquele momento, que o rei permitiu, né? E o povo acreditou na palavra de Neemias. Aí a palavra de Deus diz que se dispôs e se fortaleceram a mão na obra. O povo levantaram a cabeça. O povo levantaram a cabeça, a igreja, e foram à luta. Por causa de um homem que não deixou de se abater e aproveitou a oportunidade para tornar a sua fé visível. Aleluia. Para concluir, igreja, para concluir aqui, não vai sobrar nem nada para orar por revelação, misericórdia. Para concluir aqui, vamos no capítulo 6, versículo 15. Neemias capítulo 6, versículo 15. Aqui. Acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito. O conceito deles, igreja, era que Israel estava acabada. É que não tinha como mais reconstruir aquela nação. A palavra de Deus está dizendo que eles caíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizeram aquela obra. O inimigo tem que reconhecer o Deus que está na nossa vida. O inimigo tem que reconhecer quem é o Deus que vai diante de nós. O inimigo tem que reconhecer quem é o Deus que faz e desfaz na nossa vida e temer. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o inimigo temia Jerusalém depois da reconstrução do muro. Você acha que não teve impedimento? Você acha que gente na própria terra de Judá, conterrâneo de Neemias, não tentaram? Um tal de Sabalaque levantou, reuniu o homem para impedir a reconstrução do muro da própria cidade. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz aqui, olha, veja que como eles trabalhavam no versículo 4, 16 e 18, versículo 4, igreja, bem rápido aqui resumido, porque senão não vai sobrar nem espaço para olhar para a revelação. Aleluia. No versículo 4, 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra,
e outra metade empunhava lança, escudo, arcos e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os encarregados que por si mesmo tomavam as cargas, cada um, nenhuma mão fazia obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificava. E o tocar da trombeta estava junto a mim. Igreja, eles trabalhavam com a mão, mas a outra estava pronto para guerrear. Porque os inimigos estavam querendo impedir a obra. Os inimigos queriam destruir o que eles faziam. Eles estavam ali trabalhando com uma mão, mas na outra a arma estava, glória a Deus, em punho para destruir os inimigos. É assim que deve ser o homem e a mulher de Deus. Está prevenido diante. Prevenido. Tem que levantar a cabeça e vigiar. Tem que fazer como aqueles homens, né? Glória a Deus, em Gideão, né? Que foram beber água. Os que beberam água, os que banharam a água com a mão, levavam na boca, foram os escolhidos. Os 300 escolhidos. Mas aqueles que baixaram a boca, beberam a água, né? Baixaram a cabeça, foram mandados voltar para trás. Nós temos que ter fé e vigiar. Temos que colocar a mão na obra, trabalhar com a mão, mas vigiar com a outra, estar com a arma em punho. Porque o inimigo está à espreita para tentar destruir a nossa fé, aleluia. O inimigo quer derrotar a nossa fé a todo custo, meus irmãos. Nós temos que orar, vigiar, jejuar. Então, essa luta que você está passando é a oportunidade de você dar a volta por cima. Essa luta, essa tempestade, o vento está balançando o teu barco, as ondas estão querendo afundar o teu barco. É hora de você dar a volta por cima. E como é que eu posso dar a volta por cima? Neemias olhou para o alto, jejuou, chorou, se humilhou na presença do Deus vivo, pedindo a Deus um sinal. Abaixa a tua cabeça, se humilhe na presença, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, virei para eles, sararei as vossas terras. Até que Deus quer sarar é a tua saúde, é a tua vida financeira, é a tua vida conjugal, é a tua vida sentimental, é todas essas bênçãos que Deus quer sarar, essas feridas que tem tirado a tua paz, o teu sossego, o teu sono. Glória a Deus. Se você crê, você não vai ser derrotado por essa enfermidade. Se você crê esta palavra nessa noite, você não vai ser derrotado pelos inimigos que querem te afundar, que querem tirar a tua oportunidade de emprego, que querem tirar agora o teu sossego dentro da tua casa. Se você crê, você não vai viver na miséria. Você não vai viver no desprezo. Amém? Porque Deus vai tirar o cativeiro da tua história nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus no teu coração nessa noite. Se você recebe, bate palmas e glorifica. Exalta o nome dele, porque ele é poderoso para fazer o impossível. Amém? Glória a Deus. Muito grata, igreja, por essa palavra, porque ela fortaleceu o meu coração. Aleluia. Ela fortaleceu o meu coração. E eu creio que você também sairá daqui fortalecido nessa noite, amém? Vamos orar para receber já os homens de Deus que vão orar por revelação, igreja. Vamos levantar e orar para receber o nosso irmão, o pastor que vai orar. Nós vamos receber o nosso pastor, igreja, que vai orar por revelação, amém? Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus bendito, como é maravilhoso te amar, Senhor. Eu sinto um amor tão grande. Eu sinto um poder tão grande no meu coração. Eu sinto meu coração queimar diante da tua presença, porque eu te amo, te adoro, te exalto, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe meus pés desviar de ti jamais. Não deixe meu coração se esfriar de ti, também desse povo, desta igreja. Que eles venham te amar, Pai. Que os corações deles venham sentir sede de ti. Que o coração dele venha queimar como meu pão queima nesta hora. Que o coração deles venha queimar o desejo de te conhecer puramente, o Senhor, Pai. Porque só o Senhor é maravilhoso na nossa vida. É bom demais sentir a tua presença, Pai. Oh, meu Deus, não nos deixe desviar os nossos pés, mas que cada dia o Senhor venha nos salvar.
mostra o caminho da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja. Vamos receber o homem de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo